Ok, muito obrigada, Alexandra. Então, como a Alexandra disse, meu nome é Bruna. Eu sou dona dessa escola aqui, a Unipipo Education, que é uma escola de idiomas, reforço escolar e formação de professores, né? E eu venho trabalhando como teacher, eu nunca parei de trabalhar como teacher, gente. Cada vez mais, né? Quanto mais eu penso assim, ó, esse ano eu vou deixar mais para as professoras e vou ficar mais no restante de todo o negócio. Cada vez que eu penso assim, mais turma me aparece, né? Então, eu acho que vou começar a pensar o contrário. Eu vou começar a dizer assim, ó, não, eu quero agora dar aula, porque daí talvez aconteça o contrário, né? Então, assim, eu nunca parei. E eu trabalho como professora desde que eu fiz o meu curso de magistério aqui no Rio Grande do Sul, e eu tinha 16 anos. Então, eu nunca parei, sempre foi nesse ritmo. Então, como disse a Alexandra, talvez as ideias que eu traga para vocês já conheçam, vocês já aplicam. A primeira ideia, por exemplo, eu apliquei ela já faz uns bons 6, 7 anos, e depois disso eu nunca mais usei ela. Por quê? Porque desde então eu tenho tido sempre os mesmos alunos que me conhecem, mas deixa eu mostrar para vocês entenderem. Então, ao final das formações, vocês vão receber esse material e as gravações, tá, pessoal? Podem ficar bem tranquilos, vocês não precisam assim, se atacar, anotar nada, podem relaxar, podem se concentrar bem, porque esse e-book aqui, né, vocês vão receber ele no final, ok? Claro que sempre é bom fazer as nossas anotações, porque a partir de uma ideia a gente tem outras ideias, né? Mas o que estiver sendo comentado aqui, desenvolvido, e que vai estar no e-book, vocês vão receber. Não se preocupem. Então, a ideia é 15 aulas completas, né? E aí eu contei por cima, deu mais de 60 ideias, mas eu ouso dizer que foram muito mais de 60 ideias, né? Só que se a gente coloca assim no material, mais de 100 ideias, as pessoas ficam assim, é mentira. Então eu já coloco um número abaixo, porque daí as pessoas acreditam que é real, né? Então, assim, aqui tem um pouquinho de quem sou eu, e aí eu reparti 15 ideias de warm-up, 15 ideias de desenvolvimento desses warm-ups e 15 ideias de wrap-up que vão se conectar. Todas as 15 aulas estão conectadas. Mas por que eu não fiz uma atrás da outra? Para combinar, porque um warm-up, aquela ideia de warm-up eu posso pegar e combinar com outro desenvolvimento, aquela ideia de finalização de sistematização da aula eu posso combinar com outro desenvolvimento, e assim sucessivamente. Então, se são 15 warm-ups, 15 desenvolvimentos e 15 sistematizações, eu vou ter aí várias combinações possíveis, né? Aí, eu coloquei em português, porque a Alexandra me comentou que o pessoal também tem da aula de outras línguas, então é importante que esteja bem claro para todo mundo, né? Então, esse e-book está 100%, né? Com exceção das imagens em inglês, em português, desculpa. Aí, essa aqui é uma das atividades que faz muito tempo que eu não utilizo ela, porque eu tenho trabalhado muito tempo com alunos que já são meus alunos de uma longa data, né? Mas qual é a ideia? A ideia por trás é assim, tu vai lá no teu quadro e coloca informações sobre a tua pessoa, né? Não precisa ser informações muito pessoais, podem ser informações, assim, bem tranquilas, que nem essas que eu coloquei aqui, ó, 39 anos, 2009, creminho e bisteca, 2007, 2015, Caio e Davi. Tu vai fazer isso lá no teu... Deixa eu copiar. Lá no teu quadro branco. Tá? Vamos abrir um quadro branco aqui para a gente simular. Tá? Ou no teu quadro, a cor que for, a cor do quadro de vocês aí. E aí vocês vão dizer assim para os alunos, ó. Pessoal, essas informações são informações minhas pessoais, tá? E eu gostaria que vocês, através de perguntas, descobrissem qual é o significado dessas informações, né? Automaticamente vocês começam a pensar, né? Qual é a tua idade? Quem são creminho e bisteca? Quanto mais básicos são os alunos de vocês, mais informações básicas vocês podem colocar, como nome, idade, que nem eu coloquei aqui, né? Caio, Davi. Aí as pessoas vão fazendo suposições. Vocês querem treinar, gurias? Querem escrever uma pergunta no chat? Querem abrir o microfone? Querem fazer suposições para ver se vocês acertam para simular como vai ser com os alunos? Podem ficar à vontade. Podem ficar à vontade. Creminho e bisteca são seus pets?
Viu? É isso aí. Creminho e Bistega são os meus cachorros, né? O Creminho e a Pode, Bistega. né, gente? Que mais? Você tem 39 anos. Isso. Uhum. Caio e Davi são seus filhos? Caio e Davi são os meus filhos. Que mais? Imagino que os dois filhos tenham nascido em 2007, 2015? Ou Muito 2000. bem. Isso aí. Muito bem. E a Unipeople foi aberta em 2009? Não, 2009 foi o ano que eu me formei na universidade. Olha, faz tempo, né? Faz tempo, mas foi o ano que eu me formei. A Unipeople abriu em 2014, né? Mas vocês viram que dá para tirar várias hipóteses e as gurias foram rápidas e rasteiras, mas acreditem, vocês sabem disso, os alunos às vezes não são tão óbvios assim, né? Uhum. Algum tempo atrás, quando eu fiz com os alunos, o nome dos meus pets eram Mickey e Porsche, porque foi meu filho que deu o nome. Daí as pessoas perguntaram, você tem um Porsche? Você tem um Porsche, só que é um gato. Então foi assim, e essa é uma atividade que não é novidade, ela é uma atividade já que já tem um tempinho, mas para quebrar o gelo, viu como a gente conseguiu quebrar o gelo, vocês já estão rindo junto comigo? Então assim, para quebrar o gelo, para aproximar o professor do aluno, é uma boa alternativa. E qual é a minha sugestão depois disso? A minha sugestão é o seguinte, a minha sugestão é que, por exemplo, eu não sei qual é a quantidade de alunos que vocês têm na escola, né? Mas, por exemplo, lá na minha escola, a gente teve no máximo 9 alunos por turma em 2021 por causa do coronga, né? E aí, o que acontece? Deu para fazer daria para fazer essa atividade com eles falando as suas próprias informações e apresentando para os colegas. Né? Eles poderiam fazer a listinha deles e os colegas tinham que perguntar. Aliás, eles adoram fazer isso, né? Tudo aquilo que eles adoram fazer é um mistério também, né? Eles colocam uma palavra lá que é um mistério. Enfim, essa é uma atividade que também dá para fazer para eles se apresentarem. É uma apresentação diferente. A gente sai daquela rotina de dizer assim, diz o teu nome, a tua idade, porque tu tá aprendendo tal idioma, né? A gente difere um pouquinho dessa rotina aí. Tá? Bruna, deixa eu só falar uma coisinha. Essa não é uma atividade que não é novidade para a gente, mas a gente muitas vezes esquece, como eu disse antes. E nessa daí também dá, no caso do inglês, que a gente tem a questão do S na terceira pessoa, etc., dá para um falar do outro, né? E aí colocar o she is, e, enfim, acrescentar o S na terceira pessoa é bem interessante, no inglês, pelo menos. Verdade, E aí, assim, essa também não vai ser uma grande novidade para algumas, mas é por experiência própria, eu percebo, eu vejo nos workshops que acontecem, e que foram muitos workshops e muitos professores, que tudo aquilo que tu tem por base, que diz, não, isso aqui todo mundo conhece. Não, gente, sempre tem alguém que não conhece, sempre tem, né? E aí, assim, até coisas muito, muito famosas, algumas pessoas simplesmente não conhecem, e é normal isso, e tudo bem, faz parte de nós, né? 2 verdades e uma mentira também é uma atividade que eles adoram, né? Porque eles adoram falar, os adolescentes, as crianças, os adultos adoram falar de si mesmos, né? As pessoas adoram falar de si, certo? Então, assim, eu faço com eles sempre 3 rodadas, então eles têm que fazer 9 frases, né? Para cada rodada, 3 frases. Por exemplo, eu odeio sorvete, eu já pratiquei taekwondo, eu tenho 3 filhos. E aí eles têm que me dizer qual dessas é a mentira. É claro que depois de um determinado momento, fica muito óbvio qual é a mentira, porque eles já se conhecem num nível muito mais profundo. Então, tu tem que te puxar para ir lá pegar coisas da tua história que os colegas não saibam. E aí começa a ficar interessante, né? Porque agora, por exemplo, na atividade anterior eu disse que eu tinha 2 filhos, vocês sabem que a mentira é que eu tenho 3 filhos, né? Mas vocês vão dizer, tu odeia sorvete, como assim? Né? Tu já lutou taekwondo, que legal. Então, assim, começa a tirar informações dos alunos, eu já viajei para tal lugar, eu já pratiquei tal arte marcial, eu já tirei medalha de ouro em tal coisa, e assim vai, para conhecer também, para quebrar esse gelo e fazer com que eles se sintam mais à vontade, mais acolhidos, porque se sentir acolhido numa sala de aula
de uma língua estrangeira é uma parte bem interessante do pacote, né? Do professor fazer o aluno se sentir acolhido. Depois dessa aqui, eu tenho o jogo dos 7 erros. Eu vou dizer para vocês como é que eu faço, tá? Eu pego qualquer imagem, assim, procuro na internet. Muitas vezes eu faço no Canva. Vocês viram que os meus materiais é feito no Canva. E aí eu imprimo em folha 3. Quando eu imprimo em folha 3, eu tenho que levar para imprimir. Então, a maioria das minhas coisas são em folha 4. E aí depois eu plastifico para poder reutilizar. Aí eu pego aquelas canetas de quadro branco mesmo, sabe? E divido eles em equipe, dou uma caneta para cada equipe. Aí eu vou lá e pego as 2 imagens iguais que eu peguei de algum jogo dos 7 erros ou que eu produzi no Canva e colo no quadro. Aí eu bem no quadro branco mesmo, né? Aí eu dou um cronômetro para cada equipe ficar olhando para aquelas 2 imagens, né? Depois disso eles têm que virar de costas. Aí depende, se são muito novinhos, eu deixo mais tempo. Se são mais maduros, eu deixo menos tempo, tá? E aí depois eles sentam virados um para frente, porque aqui as classes são em círculo, em semicírculo, né? Então eles sentam virado para frente e aí eu conto e digo go, né? Vai. E aí eles correm até uma das imagens e circulam o erro, a diferença, né? Só que isso faz com que eles que nem assim, jogo de tênis que tu faz a vantagem, eles fazem uma vantagem, né? Eles não têm o ponto ainda, eles só fizeram a vantagem quando eles circulam um erro. Como é que eles fazem, então, como é que eles vão fazer para garantir o ponto? Eles têm que fazer uma frase explicando qual é que é o erro. Se são básicos, eles só têm que dizer onde está o erro, falar a palavra, né? Falar uma frase curta. Agora, se são intermediários e adiante, eles têm que explicar qual é o erro, porque assim eles garantem o ponto. E também não fica uma atividade meio recreacionista, né? Porque a atividade recreacionista, eles vão lá, circulam os erros, tá aí daí, né? O que eu aprendi em inglês. Por mais que envolva atenção, eu tenho que ter um conteúdo embasando, e o meu conteúdo é esse, é que eles falem qual é o erro, eles têm que falar, né? Qual é a diferença entre uma imagem e outra. Então, só circular dá a vantagem, né? Que daí aquela equipe que circulou primeiro vai ter a vantagem de falar primeiro. Porém, quando eles falam qual é a diferença, né? E fica engraçado, porque lá pelas tantas eles esquecem quem circulou o quê. E aí, claro, eu dou canetas de cores diferentes, né? Para eu saber. Ou eles esquecem qual é o erro, enfim, né? Ou eles esquecem a palavra ou as frases e acaba ficando engraçado, porque daí aquela equipe que tem a vantagem perde a vantagem e vai para outra equipe, né? Para falar qual é que é a diferença. E essa é isso tu pode usar com qualquer vocabulário. Qualquer imagem, qualquer vocabulário. Se tu quiser, por exemplo, estar trabalhando partes da casa, pode ser imagens da casa. Se estiver trabalhando vocabulário de roupa, coloca uma loja de roupas, por exemplo, e assim sucessivamente. É bem interessante, porque o que acontece? Os alunos se movimentam, eu jogo isso com adultos também, gente. Os adultos muitas vezes são mais engajados que as crianças, né? Para correr, para circular, né? E eles se movimentam, e aí tu tá envolvendo 3 coisas: a atenção, né? O fato deles se movimentarem para jogar, e a produção oral, né? Eles têm que fazer a frase, têm que criar a frase. Mas eu explico isso lá no começo do jogo, né? Eu digo assim para eles: olha, pessoal, vocês depois vão ter só a vantagem quando vocês circularem. Para vocês garantir os pontos, vocês vão ter que fazer a frase. Eles já vão elaborando na cabeça deles. Quando eles são muito ali, quando eles estão naquele nível assim de básico para intermediário, eles começam a ter mais dificuldades, né, na fala. Então, pelo menos ali eu dou a chance e eles já vão elaborando na cabeça deles como é que eles vão fazer as frases. E isso eles vão ganhando tempo, né? E é bem legal, bem interessante. Aliás, todas essas atividades que envolvem mais a movimentação, parece que ganha mais atenção dos alunos. Por quê? Porque, sob as minhas observações, eu percebo que os alunos ainda estudam em muitas escolas de cunho tradicional, né? Então, as escolas tradicionais é livro, caderno e sentado, e poucas vezes eles fazem grupos. Então, quando tu faz uma atividade que envolve grupo, que envolve movimentação, que envolve troca entre pares, nossa, já dá toda uma outra visão para eles, né? E eles ficam bem empolgados.
E aí, música aos pedaços. Esse é para quem gosta de trabalhar com música. Eu imagino que a maioria dos professores gostam de trabalhar com música. Eu adoro, né? Então, assim, o que eu faço para a gente sair daquela rotina da música do preencher a palavra que está faltando, né? Eu pego uma música que eu queira trabalhar com eles. Geralmente, eu peço para eles colocarem no grupo de WhatsApp da turma as músicas que eles querem trabalhar naquele ano. Aí, claro, eu avalio, né? Eu seleciono. Aí eu pego a letra da música, faço grandão, né? A frase ou a palavra que eu quero trabalhar, ou a expressão, muitas vezes, ou o verbo. Faço grandona ela e imprimo. Aí depois eu pego palavras que tenham o mesmo, ou às vezes o mesmo significado, ou às vezes está num tempo verbal diferente, ou às vezes tem os mesmos fonemas, né? E imprimo também. Aí eu pego todas essas palavras e coloco no quadro. Aí eu divido eles em equipes, né? Coloco no quadro, coloco essa música e a combinação é o seguinte: quando eles ouvirem a palavra, uma das palavras ou das frases que estão no quadro, eles têm que levantar e pegar a palavra do quadro e sentar de volta, tá? E aí, no cantinho da palavra, eu coloco a pontuação, né? 10 pontos, 15 pontos, 5 pontos, né? O que eu faço para dar aquela enganadinha neles? As palavras, as mais corretas, eu coloco a pontuação menor para ver se eles estão espertos, mas isso eu faço com os mais avançados, tá? Porque depois fazer isso com os básicos é judiaria, né? É judiar deles. Mas, assim, eu pego e coloco a pontuação menor para as palavras corretas e para as palavras erradas, as que não estão na música, eu coloco uma pontuação maior, porque eles vão direto à pontuação maior. E, ó, meu objetivo é que eles prestem atenção na letra da música, e não que ele vá pela pontuação maior, né? Aí, o que acontece? Eles vão pegando as frases e depois a gente repassa a letra para ver qual foi a equipe que pegou mais palavras certas, coerentes, relacionadas àquela música, né? Claro que quanto mais avançados os alunos, mais difícil fica, né? Tu mudar um tempo verbal, às vezes, é um detalhe, é uma letra. Tu mudar uma palavra com som de T, de N, né? Uma coisa simples, mas, porém, esse é o objetivo, fazer com que eles desenvolvam o listening, né? E quando eles são menores, aí eu já, menores ou mais básicos, aí eu já pego mais leve, faço coisas mais leves com eles, já não é tão difícil assim, né? E também não mexo muito na pontuação, que é para não confundir, porque daí o que acontece? Quando é muito difícil para a turma, ela acaba se frustrando, isso vai lá na autoestima deles. Ah, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não sei, eu sou burro, né? Então, por isso que eu meço bem o que eu vou fazer com os alunos, porque ainda mais adolescente. Adolescente tem uma tendência a se autoflagelar, né? Incrível, né? De dizer que é isso, que é aquilo outro. Então, eu já vou por aí. Observar bem a turma antes de fazer a atividade. Alguma pergunta, gurias? Podem me interromper, podem fazer perguntas, podem também acrescentar alguma coisa, né? Porque não é porque eu estou aqui dando informação para vocês que vocês não podem colocar alguma coisa que vocês conheceram, viram ou gostariam de acrescentar, ok? Atividade número 5, tá? Essa atividade aqui eu já fiz há algum tempo, e eu vou dizer para vocês que vocês sabem aquelas escolas que fazem o professor dar uma aula antes de contratar, assim, faz parte da entrevista? Pois essa atividade eu fiz uma entrevista numa escola, antes de eu ter a minha escola, e eu passei, então deu certo, tá? O que eu fiz? Eu fiz uma tabela, como se fosse uma tabela de bingo, só que grande, numa folha A4, tá? Com informações diversas, assim, como vocês estão vendo ali, ó, Bruna, no passado, em 2014, em 1999, na Argentina, ontem, tá? Informações assim. O que eu fiz? Daí eu dei uma tabela para cada aluno, com as mesmas informações. Aí eu sempre tenho coleção de envelope colorido, porque cada vez que eu vou na livraria, eu compro uma caixa de envelopes coloridos. Então, eu peguei dentro daqueles envelopes coloridos e coloquei diversas perguntas. E por fora das perguntas, eu coloquei um valor, né? $10, $20, $50 ou reais. Às vezes eram reais, porque o que acontece? Aqui nessas lojas que são bazar, a gente vê aqueles muito dinheirinho de brinquedo, né? Então, é muito mais fácil achar o dinheirinho de brinquedo reais do que dólares.
Então, muitas vezes era reais, R$100, R$150, R$5, R$10. Aí eu pego esse dinheirinho, porque eu comprei muito dinheirinho, né? Como eu comprei envelope, eu comprei dinheirinho de brinquedo para os alunos. Então, eu pego um valor estipulado, geralmente eu digo para eles assim, é um salário mínimo para cada um. E dou em dinheiro. Se eles são crianças, eu dou em dinheiro. Se eles são mais velhos, mais adultos, eu digo que são criptomoedas. Aí não tem dinheiro assim físico, né? Tem só o dinheiro tecnicamente, só o fictício. Aí eu colo aqueles envelopes tudo num cartaz. Eu não preciso colar no quadro, porque quando eu arranco do quadro, ele vai rasgar e eu não quero rasgar meus envelopes, né? Então, eu fiz um cartaz e eu colei todos os envelopes ali, tanto que eu posso mexer depois, trocar as perguntas, fica ali aquele meu cartaz de envelopes. E os alunos, com o dinheiro, eles têm que comprar os envelopes, eles sem ver o que tem dentro, eles não podem ver. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão comprando, e aí eles têm que fazer um bingo, né? Se aquela pergunta que ele fez casa com a resposta que ele tem na tabela. Ganha aquele aluno que fazer o bingo primeiro. Não é um bingo, mas, né, eu digo bingo para vocês associarem. Vai ganhar aquele aluno que primeiro completar todas as perguntas com todas as respostas. E a gente tem que conferir, os colegas conferem juntos para ver se não ficou nenhuma pergunta com resposta incoerente, né? Esse é bem legal também, porque eles adoram ter esse negócio de ter dinheiro. E essa atividade eu fiz pensando em adultos, né? Porém, eu jogo com criança, com adolescente, com adulto, porque os adultos estão cada vez mais abertos para receber novidade, isso é muito bom, né? Faz muito tempo que eu não pego uma turma de adulto assim que queira ser, agora eu quero fazer a coisa séria, eu só quero preencher o livro, eu só quero... Faz muito tempo, né? Que adulto se abre para aprender de outra forma, isso é muito bom. Então, o que eu coloquei aqui como sugestão, tá? Essa mesma atividade, que como tu tem os envelopes com os valores já, porque eu escrevi os valores no envelope. Então, quando eu quero utilizar o meu cartaz de envelopes de novo, eu tiro aquelas perguntas e troco. Então, eu posso fazer com números e contas, né? Vocês provavelmente ensinam contas em inglês, eu também ensino contas em inglês lá com os meus alunos, contas de vez simples, né, gente? Não é nenhuma expressão numérica. É, mais, menos, vezes, dividir. Né? Eu posso fazer isso com diálogos, eu posso fazer com letra de música, eu posso fazer com informações pessoais dos alunos, por exemplo, lá na pergunta assim, quem é que viajou para a Disney ano passado? Né? Eu posso fazer com as horas, colocar a hora no relógio analógico e a hora escrita. Eu posso fazer com vocabulário e a imagem, com verbos no presente e no passado, com preposições, os verbos e suas preposições. Então, assim, não tem limite, não precisa ser só pergunta e resposta. Pergunta e resposta foi a primeira vez que eu criei. Depois, eu fiquei criando coisas assim, né, que dá para fazer em dupla, tipo, a conta 3 vezes 7, né? E a resposta 21, ou o contrário, né? Os diálogos, what's your name? My name is parará. Né? A letra de música, complete. Bruna, licença, só uma dúvida. Mas aí você coloca, beleza, você tem as respostas no bingo. E aí nos envelopes você tem mais perguntas do que respostas, é isso? Isso, nos envelopes eu tenho mais perguntas do que respostas. Vão ter exatamente. perguntas que não vão ter nada a ver com o bingo, né? E aí cabe a eles identificar se está certo ou não. Exatamente, é isso mesmo. Boa observação, Carol. Muito obrigada, inclusive, por me lembrar desse detalhe. Exatamente, eu tenho que ter mais perguntas do que respostas para que a brincadeira tenha sentido, né? Mais coisas para que, em algum momento, eles vejam, opa, isso aqui não casou com isso aqui, né? Para alguém poder ganhar, digamos assim. Podem perguntar, gurias. Vocês entenderam? Sim? Ninguém ficou com dúvida? E aí vocês sabem que quando eu pego o cartaz dos envelopes, né, que eles chamam cartaz dos envelopes, já vibram. E assim, eu vou ser bem sincera com vocês, né? Os adultos, por mais que eu invente a criptomoeda, os adultos querem brincar com dinheirinho, né? Os adultos. Então, assim, a gente tem que tirar muito esse preconceito de que adulto não se joga na brincadeira, não brinca, não... Eles se jogam na brincadeira, eles brincam, eles querem... Eles, inclusive, brigam por causa do jogo, né? E aí tu fica assim, hã? Mas eles porque eles estão envolvidos, né? Brigar não de discutir, assim, mas eles dizem, não, esse dinheiro é meu, né? Assim, uma brincadeira leve.
e eles se envolvem sim. Então, tranquilo, para lidar com qualquer público esse aqui. Aliás, as atividades que eu trouxe, eu procurei que fosse com qualquer público e fosse adaptáveis para qualquer nível, porque eu sei como é que é sentar e planejar todos os dias e passar perrengue porque não tem novas ideias, né? Essa aqui eu fiz realmente, gente, essa foto aqui é da minha escola, tá? A cena do crime. Só que eu fiz ela no Halloween, porque eu amo Halloween. Então, eu passo o mês de outubro inteiro fazendo atividades de Halloween. E a primeira atividade de Halloween era essa. E aí, eu peguei até o sangue, aqueles sangues de brinquedo, sabe? E se vocês olharem, tá ali na imagem, eu espalhei sangue por cima dos papéis, porque aquele sangue cola de um jeito que tu tem que esfregar o chão depois. Então, eu larguei ele por cima dos papéis, botei uma peruca vermelha, uma mochila, tenho ali um boneco, aqui tem uma agenda e tinha 3 óculos e mais um cachecol, tá? Aí, como eu deixei essa cena montada, eu tinha que usar com todas as turmas, né? Eu não podia desmontar e montar, desmontar e montar, né? Então, eu tinha que usar com todas as turmas. Gente, o impacto do aluno quando chega na sala de aula já é diferente. Eles já ficam assim, ó, parece que eles estão entrando em outro mundo, porque o jeito que eles olham, assim, teacher, que isso? E os mais novos, assim, eles ficam na dúvida, assim, ué, será que aconteceu mesmo? Queridos, né? Então, assim, e os mais velhos, que eu fiz com todas as idades, com todas as turmas, né? Os mais velhos já chegam com o olhinho brilhando, né? Incrível. E aí eu deixei montado. Aí, à medida que foi passando a semana, porque as minhas aulas aqui é segunda e quarta, terça e quinta, né? Eles iam acrescentando coisas da cena do crime. Alguém botou um copinho de todinho, outro botou uma latinha de refrigerante, para a coisa ficar mais, né, mais séria, digamos assim, ou mais crível. Então, o que eu fiz? Para os alunos da turma mais básico, dos mais básicos, eles tinham que enumerar os itens que apareciam na cena, né? Ah, tem uma peruca, tem uma agenda, tem uma mochila, tem um óculos de sol, tem um óculos de leitura, tem sangue, tem papéis, tem documentos, né? E eles foram observando, né? E para os alunos de outros níveis, eu fiz eles criar história, criar uma história de detetive, brincar de CSI, sim, eu fiz eles brincarem, que eles agora eram os detetives, eles tinham que desvendar a cena do crime. E quem brincou foram os adultos, gente. Levantar hipóteses sobre a cena, por exemplo, assim, tinha uma turma que dizia assim, eu acho que essa pessoa aqui que tá... E aí depois eu fiz exatamente isso que tá nessa imagem. Eu deitei um aluno no chão e passei os giz na volta dele, porque eles queriam que tenha um corpo, né? E aí, claro, com os mais novinhos, depois eu apaguei o giz, mas depois eu coloquei para os mais velhos. E aí eu disseram assim, eu acho que é uma professora que se envolveu nessa cena do crime. Por quê? Porque tem 3 óculos e uma agenda. Eles começaram a levantar hipóteses e acaba ficando engraçado, né? Pelas coisas que eles chegam. E não só engraçado, porque assim, eu fiz a cena do crime pensando numa coisa, né? Mas eles vêm com tanta criatividade, eles vêm com tanta teoria que acaba ficando engraçado, né? Eles criaram uma personagem a partir da cena que era a professora, tá? Aí eu botei um crachá meu também, assim, um crachá antigo de uma outra escola, larguei lá no meio para eles poderem identificar a vítima, né? Eles tinham que eles tinham que desvendar o mistério envolvendo a cena. E aí depois que a gente já tinha mexido e revirado a cena de tudo quanto era jeito, né? Que daí já estava quase assim, perdendo a graça, digamos assim. O que eu fiz? Porque no começo eles não poderiam tocar na cena, porque é uma cena de crime, não pode tocar, né? Aí depois, num segundo momento, eu vendava uma equipe, e a equipe lá e mexia, né? Na cena do crime, eles tiravam a venda e tinham que dizer o que a equipe 1 tinha mexido, né? E aí foi uma maneira de resgatar a cena do crime. Isso que eu trabalhei só 2 aulas com ela. Foi uma maneira de resgatar a cena do crime, por quê? Porque daí já não era mais novidade, não estava mais tão legal, mas daí quando eu permiti que mexesse na cena do crime, aí sim, aí eles se animaram. E aí eu fiz vídeos, mostrei, coloquei no Instagram, coloquei no Facebook, coloquei em tudo quanto foi lugar. Veio pessoas, gente, de tudo quanto era lugar do Brasil, perguntando, essa aula é presencial? Faz assim na online também. Gente, não tem como fazer assim na aula online.
A não ser que eu desenhe ali no Google Slides ou no próprio Canva uma cena do crime. Aí dá para fazer. Mas assim, real, impactou bastante eles e as pessoas que viram. Foi bem legal. Esse aqui vocês conhecem, a palavra não sei se já conhecem ou não, mas é assim, ó. Eu faço um envelope com uma abertura lateral, tá? Ou seja, aqui em cima é fechado, aqui embaixo é fechado e aí tem uma abertura lateral aqui no lado. E eu coloco uma palavra, por exemplo, que nem eu coloquei ali, cabeça, tá? Eu coloco uma palavra bem separada, aí eu vou puxando assim a palavra. Por exemplo, assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Meu envelope acabou ficando lá na minha escola, e como a gente está de mudança, porque lá no prédio eles pediram a sala de volta, aí deu bagunça. Você sabe que mudança dá bagunça, né? Ó, aqui é o envelope, no meu eu coloco assim em inglês, né? The word is. Aí eu faço assim a palavrinha, por exemplo, que nem essa, cabeça, né? Aí eu puxo assim, ó. Aí eu digo assim, pessoal, palavras com C, vamos lá, palavras com C. Gurias, podem falar em português mesmo as palavras que vocês lembram com C. Vamos lá, vocês já sabem que é cabeça, mas faz de conta que não. Caneta. Caneta, muito bem. O que mais? Casa. Isto. Cama. Cama, ó. Aí eles dizem, como que não? Daí tem uns que dizem, como que não é caneta? Como que não é cama? Né? Aí eu digo assim, ó, Aí eles ficam. O melhor dessa atividade. Cabana, muito bem. Melhor dessa atividade. Cabelo. Muito bem, girls. Cabelo, né? Claro, né? Quando chega na última letra, eles dizem, cabeça. Né? O que acontece? Tu vai revisando diversos vocabulários e eles vão se surpreendendo como eles sabem palavras, como eu consigo tirar palavras da minha cabeça relacionadas àquelas letras ali, independente da língua que eu estou aprendendo, né? E aí fica bem legal, porque sempre que eu faço essa atividade, eles se surpreendem. Como eu sei palavras, hein? E isso é bom para eles, né? É bom para autoestima, bom para reconhecimento do vocabulário adquirido. Aí eu tenho essa atividade no YouTube, eu coloquei o link aqui para vocês verem, mas é exatamente isso, tá? E aí, claro, ali vocês vão poder ver, deixa eu clicar aqui para vocês darem uma... Eu sou a Teacher Bruna da UniPeople e hoje eu estou aqui para mais uma sugestão de atividade para... Ó, aqui dentro de vocabulário que eu gostaria de revisar, de ensinar, né? E eu faço o seguinte, eu puxo uma letra. Os alunos vão respondendo. Ó, só para vocês verem, gurias, o envelope, como é que eu faço ele, porque ainda é o mesmo envelope, é um cartaz que eu fiz, e quando tu plastifica a coisa, tu faz com que a coisa dure muitos anos. Então, sim, eu tenho esse envelope há muitos anos, ele foi feito com uma cartolina decorada, como vocês podem ver, né? E aí as palavras, eu tenho um bolo assim de palavras, porque daí eu vou recortando elas e vou plastificando, às vezes com durex, mesmo quando as coisas estão mais apertadas, né? Passo durex de um lado, passo durex com o outro e beijos e bênção. E eles estão lá firmes, 7 anos ainda durando as minhas palavrinhas. Então, não dá para dizer assim, é caro. Não é. É bem barato para plastificar as palavras. Eu tenho um bolo assim, porque daí eu tenho de Halloween, eu tenho de volta às aulas, eu tenho de partes da escola, eu tenho de tudo que vocês podem imaginar. Então, é uma atividade que está o quê? Sempre pronta. Porque o meu envelope está ali, as minhas palavras estão ali, né? E quando eu quero fazer um warm-up, tá ali a atividade, eles amam, eles nunca enjoam dessa atividade, eles querem sempre mais, né? E isso é uma ótima atividade para dar um up na autoestima dos alunos, que eles ficam bem contentes. Essa aqui é uma atividade que eu faço com eles, claro, para revisar adjetivos, palavras positivas e negativas, mas eu faço com eles quando eu vejo que eles estão muito críticos consigo mesmos. Porque eu sou burro, porque eu não sei, porque não sei o quê, vocês sabem como eles são, né? Eu colo uma folha em branco nas costas deles e eu coloco uma música. Enquanto a música está tocando, eles têm que ir nas costas do colega e escrever uma coisa positiva. Você é, eu coloco you are,
eles colocam, gentil, querido, inteligente, amigo, né? Esse é o combinado. E aí, quando a música para, eles têm que ficar em estátua. Tá? Eu faço isso também com os adolescentes, eles ficam em estátua. Daí eu coloco a música, eles têm. O objetivo é escrever nas costas de todos os colegas. Para que eu revise as palavras negativas, eu pego imagens da internet, né? Aleatórias, de pessoas aleatórias, muitas vezes de personagens, assim, para não expor a imagem de uma pessoa qualquer. Eu pego uma personagem, né? De um livro, uma personagem de uma novela, um TikToker famoso, ou, enfim. E coloco ali, e aí eu digo assim, ó, a gente não tem nada, eu digo pra gente, não tem nada contra essas pessoas, mas a gente precisa revisar os adjetivos, né, as palavras negativas também. Daí eu colo pela sala aquelas imagens com um pedaço de papel branco embaixo. Então, quando eles não estão escrevendo nas costas dos colegas, eles estão escrevendo nessas imagens coisas negativas sobre essas pessoas que eles não conhecem, eles estão inventando, tá? Eles não conhecem essas pessoas. E aí a gente vai até preencher tudo, todas as pessoas que estão na parede e mais os colegas. Aí, depois disso, eles tiram a folha das costas e eles leem. E aí é legal porque eles se surpreendem, né? Eu faço eles lerem um por um, porque é o que eu quero. Porque eles estão ali claramente com a autoestima abalada, né? E eu não inventei essa atividade, eu aprendi em uma das minhas formações da minha vida como professora, né? Mas o que eu percebi? Eu fazia uma atividade com os alunos que era assim, change places if you, troque de lugar se você. Daí eu dizia assim, troque de lugar se você gosta de pizza. Aí todos trocavam de lugar. Troca de lugar se você passeou hoje. Aí uns trocavam de lugar, outros não. Troca de lugar se você gastou dinheiro hoje. E assim foi. Aí na atividade, uma das atividades assim, troque de lugar se você se acha bonito. Só eu levantei e troquei de lugar. Todos eles ficaram sentados e aquilo deu um baque no meu peito. Então eu lembrei dessa atividade, que era uma atividade para aumentar a autoestima deles, para eles se verem com outros olhos. Né? Para eles se acharem mais legais ou mais bonitos, enfim, porque uma das coisas que eu digo é assim, coloca que o colega é bonito, se tu acha o colega bonito, ninguém aqui tá pedindo ninguém em casamento, mas se tu acha bonito, coloca que é bonito. Então, quando eles pegam a folhinha nas costas e eles leem, eles tomam um sustão. Aí eu escrevo também. Então, se naquele amigo que ninguém escreveu que é bonito, eu vou lá, eu mesmo escrevo, então, mas ele não sabe o que eu escrevi. Ele não sabe quem foi que escreveu, porque foi nas costas, entende? Então, quando ele pega, ele olha aquilo assim, ele lê, tem aluno que chora, tem aluno que fica emotivo, tem aluno que fica feliz, que não sabe o que vai fazer, mas aquilo toca neles de um jeito que eles começam a se enxergar com mais carinho, digamos assim, né? E aí é isso que eu estou explicando aqui. Aí, claro, depois tem a continuação dessa atividade, mas o warm-up é exatamente isso, né? Eles ficam caminhando pela sala e às vezes dançam, escrevem nas costas dos colegas e nas imagens nas paredes. Às vezes eu tiro as imagens da parede quando o clima está muito pesado, eu não faço coisas negativas, né? Aí eu não faço as imagens na parede. E principalmente na época assim de pandemia, assim que aconteceu coisas negativas, que rolou morte, que rolou pessoas doentes, daí as coisas negativas eu não quis dar muita ênfase, né? Eu foquei mais no positivo e revisei as coisas negativas de outra forma. E aí eles gostam demais, gente. Isso é muito significativo para eles, é uma atividade significativa. E também, assim, o público que mais se surpreende quando pega a folhinha nas costas são os adultos, né? Que ficam assim, nossa, tu pensa isso de mim? Eu penso isso de ti, tu é uma pessoa legal, tu é uma pessoa calma, né? Eles se surpreendem muito, então assim, o mundo tá cheio de pessoas que querem ser vistas, né? Querem ser vistas com carinho. E quando tu possibilita o teu aluno ser visto com carinho, nossa, isso faz muita diferença na vida dele, né? E ainda ganha inglês de brinde, ou a língua que esteja ensinando. Esse aqui é bem divertido, escuta isso. Eu botei também ali o link, porém não precisa ser em inglês, porque não vai ter nada em inglês. O que acontece? Eu pego um áudio qualquer, né? Pode ser em português, pode ser em inglês, de coisas, assim, deixa eu mostrar para vocês entenderem. Afinal, precisamos sempre escolher? Não dá mais para viver desse jeito. Isso não vai acontecer.
só que eu não mostro o vídeo, eu faço só com o som, né? Claro, esse tá fácil, mas tem uns que não são tão fáceis assim. Então, eles têm que adivinhar sobre o que é aquele barulho, tá? Nesse primeiro momento, eles adivinham o que são. E aí tem vários vídeos, gente, vários vídeos na internet com esse Guess the Sound. Tá? Tem vários. Se não gostar desse, pode procurar outro que tem também, né? Então, a gente vai... o que eles têm que fazer? Eles têm que fixar a visão em algum ponto e se concentrar na audição, porque eu não estou mostrando nada, eu só passo áudio, tá? E aí eles vão falando, parece isso, parece aquilo, claro, esse tá bem claro, esse do boliche, mas, enfim, tem outros que não são tantos. Opa, deixa eu mostrar lá para vocês, que tem outros. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Então, eu sempre gosto de colocar 1 ou 2 exemplos para a pessoa achar facilmente. Mas existem inúmeros outros exemplos. Olha aqui, Guess the Animal. E se vocês colocarem em português, ó, vai ter em português, e como é só o som, esse aqui eu uso bastante, tá em português, né? Ó, o barulho do papel rasgando. Nem sempre é óbvio para todo mundo, né? Ó, adivinha o som, descubra os sons, tem vários vídeos. Então, tu vai selecionar aquele que tu achou mais adequado para tua turma, né? Se são menores, tem que ser coisas mais fáceis, mais óbvias. Se são maiores, pode fazer uma coisa mais difícil, ó. Uma vassoura, mas não tá óbvio esse, entende? Não tá óbvio que a pessoa tá varrendo. E aí eu não mostro o vídeo, porque daí com o vídeo fica muito fácil, né? Mas aí eles ficam assim, o que é isso? Nem sempre eles acertam. Por exemplo, essa vassoura varrendo, a minoria acertou. E esse eu peguei em português mesmo para fazer atividade com eles em inglês, porque eu só mostrei o áudio. Então, esse é um exemplo. Lembrem-se que tem outros exemplos no YouTube. Aí, seguindo a mesma lógica, eu não sei por que esses alunos gostam tanto de jogo de adivinhar, eu também gosto. Seguindo a mesma lógica, adivinha, relembre, tem o adivinha os logos, adivinha a bandeira, adivinha o país, adivinha a música da Disney e continue a letra. Tá? Tem vários, eu vou mostrar para vocês. Esse começa bem fácil. Só que é 3 segundos, né, gente? O vídeo tem 11 minutos, ele te dá 3 segundos para pensar. Porém, como é um vídeo, tu pode parar o vídeo e deixar os alunos pensarem, porque eles não vão conseguir em 3 segundos. Tá, esse é fácil, né? Posto Shell, né? Aqui já complicou para mim. Eu não me lembro que carro é. Eu sei que é um carro, mas não me lembro. Né? Então, assim, ele começa facinho para dar aquele gás, mas depois ele vai complicando. Quem é que sabe? Olha Audi? só. Não, inventei. Não sei. Não é Audi. Ó. É a Toyota? Não. Toyota! Very good. Os mais jovens sabem. Eu só saberia Volkswagen e olhe lá. Eu só sei que é Fiat porque é um Fiat. Só isso. Aí está fácil, né?
Mas analisa a teoria. Se botar só esse círculo azul, ninguém ia saber nunca o que era, né? Uhum. Esta. Tá aí agora. Hyundai? Hyundai. Hyundai Honda? ou Honda? Oh, Jesus! Hyundai. Ó. Honda! Gente, não tem nada. Fala Carolzinha, só a Carolzinha, sabe? Então, aí, ó, 11 minutos só com logos, né? E aí, se nós já nos empolgamos e estamos rindo, vocês imaginam os alunos, né? Eles se empolgam também. E aí tem a bandeira. Aí, claro, os logos, digamos assim, é o mais fácil, porque eles estão vendo esses logos o tempo todo. As bandeiras já não é tão fácil assim. Esse é ano de Copa, né? Exatamente. Copa é mais fácil. Vocês estão vendo que tem 50 bandeiras? Então, ali em cima ele te diz qual é a quantidade que tem. No outro tinha, se eu não me engano, era 25 logos. Mas ele diz, ó, 50 bandeiras. E é interessante também. Aqui é o dos países, só que ele mostra no mapa. Guess the county on the map. There are 3 levels with different points for correct answer. Good luck. Easy level, 10 points for correct answer. What country is it? Aí ele dá as opções, né? Quando tem as opções, a tendência é ser mais fácil. Qual é que é aqui? Japão, China ou Índia? China, né? It's China. China builds a new skyscraper every 5 days. Olha que legal, né? Esse me lembra um pouco também as atividades que dá para fazer no Google Earth, as atividades que dá para fazer no GeoGuessr. Vocês conhecem o GeoGuessr? Quem conhece o GeoGuessr? Levanta a mão. Gente, nossa, eu jogo GeoGuessr praticamente todas as aulas com uma das turmas que eu tenho, que é uma mãe e uma filha, né? E assim, é obrigatório que a gente passe pelo GeoGuessr para elas, porque elas amam, porque elas gostam muito de viajar. O que é GeoGuessr? GeoGuessr é um jogo gratuito, que que tu pode jogar gratuitamente ou tu pode pagar, mas eu não pago, né? A gente joga o número de rodadas, que nem o Lyrics Training, é 3 rodadas e começa a cobrar, tá? Então eu jogo com elas, e o que ele faz, tá? Ele faz o seguinte, aí ele tá pedindo o meu e-mail. Aí eu já tenho e-mail, mas deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu botar outro e-mail. Ó, é assim, ó. A gente vai no Strix, tá? Ou no Daily Challenge. Esses dois que dá para jogar diariamente, gratuitamente. No Daily Challenge é assim, o Daily Challenge tem 3 minutos para te enviar. Ele vai com o Google Maps, o da Street View, e te joga em qualquer lugar do mundo. E te dá 3 segundos para te enviar onde é que tu tá. Gente, é muito divertido, tá? Aí, claro, ele tá pedindo para eu logar, né? Mas eu não lembro a minha senha. Deixa eu ver se eu consigo. Vou mostrar para vocês. Olha, consegui. Vamos lá. Tá, aí olha só. Quando ele te dá, loca numa estrada, tu tá ferrado, porque daí não tem placa, não tem sinais, assim, o que a gente procura? A gente procura pelo www para ver que país é .com.uk, né? Quando é em estrada, mas a gente já jogou tanto que a gente começa a estabelecer dados através da vegetação, acreditem se quiser, da vegetação do local,
tá? Se a vegetação é rasteira, se é Brasil, dá para ver que é floresta tropical, né? Pelo lado em que a mão tá no carro, em que lado eles estão dirigindo, a placa do carro também, às vezes eles apagam, mas dá para ver, né? Pelo menos que cor é a placa do carro. A gente sabe que em alguns países a cor é amarela, em outros países é branca, em outros é cinza. Ó, e aí a gente vai lendo, isso desenvolve um poder de leitura de imagem e um poder de interpretação, e a gente usa isso única e exclusivamente para falar inglês. Então, tu fica o tempo todo falando inglês. Eu acho que é para lá. Não, não vai por ali. Não, eu acho que é tal país. Não, pode ser esse. Não, mas tem essas características. Elas eram nível intermediário e passaram para avançado agora. Então, essa atividade eu posso tranquilamente fazer com elas, né? Aí a gente vai lendo e aí a gente tem os 3 minutos ali para adivinhar, e tu coloca aqui, vamos dizer que aqui é... Vou dar um chute, tá, gente? Porque eu sou péssima nisso, elas são muito melhor do que eu. Vou colocar aqui em Oklahoma. Aí eu vou adivinhar, eu tenho que clicar em Guess. Aí ele vai mostrar, ó, que não era lá. Eu só ganhei 95 pontos, porque eu fiz 5.000 quilômetros de diferença. Eu disse United States e era lá na Iceland, né? E aí tu vai, play next round. São 5 rounds no Daily Challenge. 5 rounds. E depois, quando a gente termina os nossos 5 rounds, a gente vai para o Strix. O Strix não tem tempo. Tu pode ficar ali meia hora pesquisando itens e depois tu faz a adivinhação do mesmo jeito que eu fiz aqui. E olha, é muito interessante, porque a gente tem que ficar, vai mais para lá, vai mais para cá, trabalhar direções, né? Trabalhar geografia na língua inglesa, falar sobre a vegetação, falar sobre placas, falar sobre sinais de trânsito, falar sobre pessoas, que ele está me largando só em estrada aqui. Mas às vezes ele larga no meio do povo, assim, gente, é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Olha lá na Sweden. Ó, aqui começa a ficar mais casa, ó. E é bem divertido, eles gostam, eles se divertem, claro, nunca vi tão viciadas que nem essas minhas 2 alunas, mas jogar uma vez que outra com os alunos é bem divertido, bem legal, tá? Estão aí no GeoGuessr. Então, essa atividade me lembrou muito o GeoGuessr. É GeoGuessr, né? Deixa eu mostrar para vocês que eu falei e não mostrei. É assim, ó, gurias. Bruna, desculpa, posso fazer uma pergunta? Claro. Aí vocês ficam 3 minutos só analisando ali as redondezas daquela imagem para depois tentar adivinhar. É isso. Uhum. Ó, é assim, ó, ele não tem o último E, né? Por isso que eu queria mostrar para vocês o GeoGuessr. Claro, se tu largar GeoGuessr ali no Google, tu vai achar. E é uma diversão. Isso aqui é muito legal mesmo. E outra, é cultura, né? Geografia, para mim, é... Dá para jogar online esse, né? Pelo jeito. Dá para jogar online. Uhum. Ele é bem legal. Só que, claro, né? Tu tem essas 2 opções gratuitas. Depois tu tem que pagar. Não é absurdo o valor não é absurdo. Mas mesmo assim, né? Se a gente vai pagar por toda e qualquer coisinha que a gente achar na internet, a gente não tem salário suficiente. Aí depois disso a gente tem aqui a lei. Espera aí que não está abrindo. O agora é totalmente diferente do que já vivemos antes. Ó, gente, são 40 músicas. It means no worries for the rest of your day. E não são tão óbvias porque estão na versão em inglês, né? Então, por isso se torna mais divertido ainda. Só esse eu acertei, tá, gente? Que é o Hakuna Matata. O resto eu errei tudo. Hakuna Matata.
What a wonderful phrase. Os outros são mais complicados para mim, né? Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always. Que é? Frozen. Frozen. Frozen! Viu? Eles dão só um pedacinho mesmo da música, né? Eu preciso muito mais do que um pedacinho para me lembrar. Enfim, mas tá aí a atividade. E aí essa aqui também é legal. Bem legal, eu gostei, porque a gente tem aquele... Vocês lembram daquele... Os mais velhos, né? Vocês lembram daquela atividade Qual é a Música? Do Silvio Santos. Ó. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like. E aí tu tem que continuar. Olha que legal. Legal, né? Imagina, gente, olha quantos games eu mostrei para vocês que são prontos. Eu não preciso criar. Eu não preciso levar horas pesquisando. Então, assim, planejar a aula pode ser uma coisa super rápida, prazerosa e ainda fazer com que vocês façam um gol de placa na aula de vocês e que fique inesquecível, né? Então, assim, tá aqui as músicas prontas, tá o jogo pronto para jogar com os alunos. É só o que eu tenho que fazer? A única coisa que eu tenho que fazer é jogar para que não tenha nenhum probleminha, né? Nossa, é muito ruim jogar um jogo na internet. É muito divertido e a gente acaba se envolvendo. E aí o poder do desenho, essa atividade eu criei, gente, para eles, porque quando eles voltaram ao presencial, os meus alunos, eles travaram. Eram 5 alunos na primeira turma que voltou ao presencial, e eu estava super empolgada, eu estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu acho que eu travei as crianças, né? Eles travaram, eles são pré-adolescentes, adolescentes, assim. E eles não falaram, eles ficaram sentados, sem se mexer, olhando um para os outros. Acho que eles estavam muito surpresos como eles tinham evoluído, sei lá, não sei. E aí eu tinha feito, porque eu já conhecia eles, eu tinha planejado uma aula assim, super, né? Uau! Se eu fizesse aquilo, eles iam embora, nunca mais iam voltar. Então eu tive que pegar leve com eles, porque eles estavam travados. Eles ficaram assim, em choque de voltar ao presencial. E aí acho que eles estavam muito empolgados, e quando tu tá muito empolgado, quando tu quer muito uma coisa, e quando ela acontece, tu meio que dá fica meio chocado. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu plano e botei para lá, e peguei e fiz o seguinte, botei uma música bem nessas indígenas mesmo, e disse para eles desenhar o que eles estavam sentindo, para pegar leve com eles, né? Foi o warm-up mais rápido que eu criei na minha vida, baseado naquela situação que eu vi, né? Porque eles estavam travadaços, eles estavam em pânico, eles mal estavam levantando da cadeira. Foi impactante para eles o retorno ao presencial. Eles não souberam lidar com aquilo. Então, isso aí fez com que eles relaxassem e se abrissem para a aula, né? Botei uma musiquinha e pedi para que eles escrevessem ou desenhassem o que eles estavam sentindo. Aí, aos poucos, eu fui trocando os ritmos para animar eles. Começou com as musiquinhas ali indígenas e musiquinhas da floresta, depois eu fui botando as musiquinhas que eles gostavam. Aí, eles foram se animando para a aula e eu consegui dar continuidade. Mas é bem quando assim, ó, quando rola um estresse antes da aula, quando tu sabe que aconteceu uma coisa ruim com alguém da turma e tá todo mundo sabendo. Essa é uma técnica bem poderosa para pegar os alunos e tirarem daquela vibe e colocar em outra vibe. A professora bruxa, gente, assim, esse aqui é muito legal, tá? Muito legal. Eu pego um aluno em quem eu confio mais e eu combino com ele, ó, na próxima aula tu vai trazer a tua mochila e na tua mochila tu vai botar uma tesoura, tu vai botar uma calculadora, tu vai botar uma luminária, tá? Combino com ele. E assim, ó, e a gente vai fazer a seguinte tarefa. Eu vou pedir para tu pegar uma coisa na tua mochila e eu vou dizer para os colegas que eu estou adivinhando, que eu estou fazendo um curso de adivinhação, tá? Eu deixo tudo combinado com ele, inclusive a sequência dos objetos que ele vai pegar. E aí eu digo para eles assim, gente, eu estou fazendo um curso de adivinhação e eu queria que, ó, fulano, né? Pega uma coisa dentro da tua mochila que eu quero provar para todo mundo que eu estou bem no curso de adivinhação. Aí o fulano vai lá e pega a calculadora, porque a gente já combinou. Ele põe a mão dentro da mochila, assim, ó, na calculadora, e diz assim, o que é? E já fica assim, é uma calculadora. Daí ele mostra para todo mundo que é a calculadora mesmo.
E aí eu vou mostrar, e a gente vai fazendo isso com 5, 6 itens. Aí eles começam a ficar desconfortáveis, né? Ou alguns começam a rir, assim, eles têm várias reações. Uns começam a ficar desconfortáveis, outros dizem assim, ai, meu Deus do céu, o que é isso? Tu é bruxa, tu é isso, tu não sei o quê, né? Mesmo os adolescentes, tá, gente? Eu faço isso com as crianças e com os adolescentes. Claro, e depois eu digo para eles que a gente combinou tudo, que era só uma brincadeira, uma pegadinha com eles, enfim. Mas qual é o objetivo, tá? O objetivo é que eu faça essa teatralização, né, junto com o aluno, de adivinhando as coisas, revisando esse vocabulário que eu selecionei com eles, né? E aí, claro, para eles darem risada. E aí depois eu começo a dizer assim, agora que vocês sabem que eu sou adivinha, eu vou fazer umas predições do futuro. Fulano, você vai ficar milionário. Fulano, você vai ir para o BBB. Começo a dizer umas coisas bobas, assim, para eles, só para treinar o futuro. Nossa, gente, eles adoram. Eles ficam assim, e eu, prof? O que vai acontecer comigo, prof? O que vai acontecer comigo? É bem divertido. O 13 é o foto desfocada. Eu libero a turma para caminhar pela escola e eles têm que pegar e tirar uma foto assim, de uma coisinha bem pequenininha. Por exemplo, assim, aqui tem uma vela, né? Eles têm que tirar foto só do pavio, né? E um item assim, e que fique mais desfocados. Aí eles colocam as imagens no grupo da turma e eles vão tentando descobrir o que é e onde está isso na escola. Ah, é um pavio de uma vela, por exemplo, aí a vela está lá na recepção. O que você está dizendo, número 14, eu peço para os alunos eles solicitar que tragam os celulares e os fones de ouvido nessa aula, né? E as suas músicas favoritas. E aí eles colocam o fone, né? Eu seleciono frases, verbos, palavras que eu queira revisar ou apresentar para eles, geralmente revisar. Eles colocam o fone no volume mais alto e fica um aluno falando para eles assim, por exemplo, go, go, e eles têm que adivinhar o que a pessoa está falando. Gente, eles amam esse jogo, amam. Os adultos também, faço com os adultos também, né? Claro, quanto mais avançados eu faço, maior a frase. Quanto mais básicos, eu faço com palavras e verbos. É bem divertido. E, por último, perguntas aleatórias. Eu solicito que os alunos tragam seus celulares também e fones de ouvido. Eu divido eles em equipes. Aí as equipes vão para diferentes lugares da escola e eles têm que gravar um áudio com várias perguntas aleatórias. Qualquer pergunta que vier à mente deles, tá? Aí depois eles retornam para a sala de aula, né? Aí eu coloco uma pergunta. Como eles colocaram no áudio do grupo, eu coloco uma pergunta. Por exemplo, what's your favorite food? E aí, claro, eles ouviram. Aí todos ouvem todas as perguntas. Aí um deles começa a responder. Por exemplo, eles todos ouviram todas as perguntas. Ok, daí fechou. Aí um deles começa a responder. Então, agora vocês podem responder. Um diz assim, it's spaghetti. Aí eles têm que dizer qual pergunta aquele colega está respondendo. Se é a pergunta da comida, se é a pergunta, it's blue, it's orange, enfim. Né? E aí esse é o warm-up de uma atividade que depois vocês vão ver a continuidade. Amanhã eu vou mostrar para vocês aqui, vai ser os desenvolvimentos, os 15 desenvolvimentos para as ideias anteriores, e na quinta-feira vai ser os wrap-up, para fechar essas atividades. Vocês vão ver que depois vocês vão analisar, e vocês vão ver que uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, mas fica tudo em consonância, não é uma atividade quebrada ali, uma atividade picotada aqui, né? Fica uma lógica que faz com que o aluno aprenda melhor, de forma mais divertida, e você sabe que os nativos digitais vão aprender melhor com coisas mais divertidas, né? Então, fica aí. E para amanhã fica o mistério aqui, ó. Ok? Oi, deixa eu tirar uma foto de todo mundo aí que tá aparecendo na tela para mim. Vamos lá. Peraí, deixa eu tirar assim. Beleza? Peraí, deixa eu ver aqui. Se ficou boa. Ficou, gente. Peraí. Mônica de olho fechado. Não, tá de olho aberto. Deu certo. Ok. Bruna, muito obrigada por hoje. Amanhã a gente se vê. Eu não sei se todas essas professoras estarão disponíveis amanhã, mas assim, já agradeço todo mundo aí que está participando. Muito obrigada. Muita coisa recordou, mas muita coisa foi novidade aqui para mim e acho que dá para a gente colocar em prática. Até amanhã, então, meninas.
Amanhã. Amanhã, Obrigada, Bruna. adorei. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, Bruna. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.